Murmuração. Ó céus, ó vida, ó azar. Talvez você já tenha ouvido falar de Ardi, um personagem pessimista e reclamão. Você já parou para pensar nas várias situações em que, geralmente, as pessoas, ou você mesmo, murmuram? Murmurar significa produzir um som mínimo e prolongado, sussurrar, murmurar segredos aos ouvidos, expressar descontentamento, queixar, lamentar. Parece ficar claro que a murmuração é uma rebelião silenciosa em que um espírito de descontentamento começa a se inflamar e silenciosamente essa queixa começa a ser espalhada para outros até que um grande grupo começa a dar voz a essas queixas. Números 11, 1-3 nos informa que o povo começou a se queixar e o Senhor os ouviu. A expressão "e o Senhor os ouviu" pode ser entendido como na presença do Senhor. Você já imaginou que Deus ouve as suas queixas? Porque o Deus se ira contra a murmuração. A murmuração é a demonstração da insatisfação do nosso coração diante de toda a provisão de Deus. Deus havia suprido Israel com o maná que simplesmente caía do céu juntamente com o orvalho. Era comida milagrosa, de graça e sem o trabalho de plantar e colher. E mesmo assim o povo começou a desejar as comidas dos egípcios e se cansaram da monotonia do maná. NM 11, 4-6. Além da insatisfação, outro grande perigo da murmuração é a contaminação. A reclamação começou com um pequeno grupo e logo se espalhou para todo o povo. Talvez você se lembre de ter sido contaminado pela murmuração quando alguém veio reclamar de algo e você respondeu, ou pensou, é verdade. O oposto de murmuração é a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz que devemos ser gratos, não às vezes, ou apenas quando tudo vai bem, mas em todas as situações. Isso porque reconhecemos o cuidado, amor, provisão de Deus em todas as circunstâncias, até mesmo na monotonia do dia a dia. Em número 11 vimos apenas um exemplo de murmuração dentre tantos outros durante a jornada de Israel pelo deserto. Mas há muitos relatos em Salmos, por exemplo, em que parece que o salmista está se queixando para Deus também. Salmo 13, 1-2 é um bom exemplo. A pergunta "até quando?" se repete 4 vezes. Existe a diferença entre a murmuração e a lamentação piedosa. Quais seriam essas diferenças e como elas se manifestam? Dica: a murmuração sempre é para pessoas contra Deus em acusação, injustiça, maldade, impotência. A lamentação piedosa, o salmista faz diretamente para Deus reconhecendo de forma honesta o mal, mas também reconhecendo que só Ele é capaz de prover a solução. Não se trata de uma rebeldia. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolhe 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça! E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná." O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus.